No sistema estelar de 55 Cancri existem 5 planetas, 4 dos quais são gigantes gasosos semelhantes a Júpiter e Saturno. Mas o quinto, ou melhor, o primeiro, porque é o mais próximo da estrela, é diferente da maneira mais horrível. O 55 Cancri está tão perto do seu Sol que metade da superfície do planeta é literalmente um oceano de lava derretida. A outra metade está na escuridão eterna porque nunca vê o Sol. O planeta está sempre com o mesmo lado voltado para a sua estrela. E entre o lado escaldante e a escuridão há a zona do crepúsculo, uma fina faixa de um nada sombrio. O HD 189733b, não vou dizer isso de novo, é o único exoplaneta na órbita da sua estrela e à primeira vista parece bastante bonito. Há redemoinhos azuis e brancos formando padrões maravilhosos na superfície. Mas essas lindas cores vêm de partículas duras de silicato na atmosfera do planeta, o que significa que chove vidro por lá. Mas o pior é que os ventos atingem a velocidade de 8.700 km por hora, ou quase Mach 7. Para comparação, a maior velocidade alcançada pelo vento na Terra foi de 408 km por hora, o que é 20 vezes menos. Assim, o vidro que cai do céu viaja horizontalmente em velocidades hipersônicas, destruindo tudo em seu caminho. Aqui temos um nome muito longo para um planeta muito, muito frio. Embora a estrela hospedeira não fique muito longe, é uma anã vermelha pequena e bastante fria, cuja luz e calor mal chegam ao planeta. As temperaturas aqui caem até menos 223 graus Celsius, o que é pouco mais quente que o zero absoluto. O exoplaneta é, portanto, escuro, sombrio e eternamente coberto de gelo. Ainda assim, se tiver um núcleo rochoso, poderá gerar algum calor, então há uma chance de que, bem abaixo da superfície congelada, ocorram coisas estranhas e desconhecidas. Dimidium, localizado a aproximadamente 50 anos-luz de distância do nosso sistema solar, é um planeta hostil a qualquer ser vivo em muitos aspectos. Ele está preso ao seu Sol, o que significa que um dos lados está sempre voltado para a estrela, enquanto o outro sempre está virado para o lado oposto. O lado quente chega a mais de 980 graus Celsius, perpetuamente soprado por ventos que atingem 1.000 km por hora. Apesar de o Dimidium ser um gigante gasoso, ele contém uma grande quantidade de ferro que derrete e evapora na atmosfera, criando nuvens. E quando elas esfriam, caem na superfície como uma chuva infernal de ferro fundido. O oxigênio é geralmente visto como um elemento que pode trazer vida ao planeta. Mas esse definitivamente não é o caso de Osíris. Os cientistas ficaram chocados ao encontrar oxigênio neste planeta, ou melhor, ao redor dele, porque ele fica 8 vezes mais próximo da sua estrela do que Mercúrio está do Sol. Essa distância extrema faz de Osíris um caldeirão permanente, onde qualquer coisa pode queimar. Ele também é responsável por uma órbita muito curta do planeta ao redor da estrela. Um ano em Osíris corresponde a 3 dias e meio na Terra. Para completar, a atmosfera do planeta é constantemente soprada e derretida pelo calor do Sol. Os astrônomos sabem com certeza que o universo está em expansão, e a velocidade com que está crescendo está aumentando o tempo todo. Mas se a coisa toda está se transformando em algo maior, então deve haver algum tipo de borda, né? É improvável que as pessoas descubram, mas se sim, então o que seria? Uma parede de tijolos gigantescos e depois nada? Um abismo que leva a lugar algum? A teoria mais comum é que o universo é formado de tal maneira que não pode ter uma borda. Mas essa não é a única ideia. Outra teoria é ainda mais difícil de se compreender. O universo é, de fato, infinito, e nossa parte nele não é tão única. Isso significa que em algum lugar lá fora há um outro você, ou melhor, outros você. Um deles é um pouco mais baixo, outro usa os cabelos de uma maneira diferente. O terceiro é idêntico a você de todas as maneiras possíveis. Oi, amiga! Assim, há também uma teoria sobre um mega-universo que consiste em muitos universos menores. E o universo em que vivemos é apenas uma pequena bolha entre outras bolhas semelhantes. Os cientistas que apoiam essa ideia também têm certeza de que os universos bolhas podem entrar em contato um com o outro. Aí, a gravidade começa a fluir entre eles, e quando 2 ou 3 universos se conectam, ocorre um Big Bang, exatamente como o que criou o nosso universo casa. Tudo na Terra e tudo que as pessoas conseguiram ver no espaço com a ajuda de telescópios e outros instrumentos é matéria normal. Ela é composta de átomos e moléculas e soma menos de 5% do universo. Quase 3/4 do universo são formados por energia escura.
Os astrônomos nem saberiam que essa coisa existia se várias décadas atrás não tivessem descoberto que a expansão do universo não estava desacelerando. Muito pelo contrário, ela estava acelerando. Isso significa que deveria haver alguma força enigmática que neutralizasse a gravidade. Essa força foi apelidada de energia escura. Alguns cientistas acreditam que o nosso planeta tinha um satélite adicional. De acordo com essas pesquisas, um corpo celeste pequeno, de cerca de 1.200 km de diâmetro, orbitava a Terra como uma segunda lua. Ele muito provavelmente colidiu com o nosso satélite principal com o passar do tempo. Esta colisão explicaria o porquê de os dois lados da Lua serem extremamente diferentes, um deles apresentando diversas crateras e solo acidentado. Os cientistas também não ignoram a possibilidade de um dia a Terra ganhar outro satélite. Atualmente existem vários corpos celestes que seguem o planeta. Contudo, em sua maioria, eles são companheiros temporários. Mas os cientistas dizem que o campo gravitacional do nosso planeta ocasionalmente atrai asteroides de grande porte que ficam girando ao redor da Terra por vários meses, ou cerca de 3 rotações. Após isso, eles seguem a sua jornada pelo cosmo. É como se estivessem pegando uma carona. Terremotos, ou seriam luamotos, na Lua não são criações de filmes de ficção científica. Eles existem de verdade. Não são tão frequentes quanto os terrestres, mas são muito mais profundos e próximos ao centro do satélite, cerca de metade do caminho entre a superfície e o núcleo. Os cientistas acreditam que este fenômeno tem alguma coisa a ver com a força gravitacional entre a Terra e a Lua. Cerca de 20 milhões de toneladas de ouro podem ser encontradas dentro do nosso planeta e nos oceanos. Se todo esse metal precioso fosse extraído, seria o suficiente para cobrir a superfície inteira do nosso planeta com uma camada de cerca de 60 centímetros de ouro. E se todo esse ouro fosse repartido igualmente entre todos os habitantes da Terra, cada um receberia cerca de 4 quilos deste tesouro. Mas não saia correndo para escavar o quintal da sua casa. Este metal é extremamente diluído. Você só consegue 1 grama de ouro para cada 100 milhões de toneladas de água no mar. Mas será que não podemos ao menos tentar? A luz do Sol leva apenas 6 minutos para chegar até lá. Vênus tem a órbita mais circular de todos os planetas do Sistema Solar. Paradoxalmente, um dia por lá é superior a 1 ano. Veja só, o planeta leva 243 dias terrestres para dar uma volta completa em seu eixo. Ao mesmo tempo, faz uma revolução em torno do Sol em 224 dias terrestres. Vênus tem mais vulcões do que qualquer outro planeta do Sistema Solar. Os astrônomos já descobriram até 1.600 na superfície venusiana, mas pode haver outros, pequenos demais para que sejam vistos. A maioria desses vulcões não está mais ativa, mas há alguns que ainda podem estar borbulhando. A montanha mais alta por lá é a Maxwell Montes, com uma altura de 8.840 metros. É quase tão alta quanto o Monte Everest. Os ventos em Vênus podem atingir velocidades incríveis. Na camada das nuvens médias da atmosfera, podem acelerar a até 724 km por hora. Isso é mais do que o tornado mais rápido do nosso planeta. Não há estações do ano em Vênus, e uma das razões é a inclinação do seu eixo, que é inferior a 3 graus. Para comparação, a inclinação axial da Terra é de cerca de 23 graus. É por isso que aqui, o hemisfério apontado para o Sol recebe muito mais energia do que aquele que está voltado para o outro lado. A rotação lenta do planeta faz com que seu campo magnético seja muito mais fraco que o da Terra. Vênus gira na direção oposta do Sol e da maioria dos outros planetas do Sistema Solar. Esse fenômeno é conhecido como rotação retrógrada. A razão mais provável para isso poderia ser uma colisão poderosa com um enorme corpo espacial como um asteroide. Se você visitasse Vênus, não seria capaz de ver a Terra ou o Sol por causa das nuvens superdensas que sempre cobrem o céu do planeta. Apesar das temperaturas escaldantes e da atmosfera mega densa, Vênus é frequentemente chamado de gêmeo da Terra. Seria mais como o gêmeo malvado da Terra. Veja bem, os dois planetas são aproximadamente do mesmo tamanho. Além disso, as composições são parecidas. E, finalmente, a órbita do nosso vizinho é a mais próxima da nossa. Vênus é um dos poucos planetas que podemos ver cruzando em frente ao Sol. Infelizmente, isso acontece muito raramente. De fato, desde que as pessoas inventaram o telescópio, conseguiram ver isso não mais que 7 ou 8 vezes.
Trata-se do planeta mais brilhante do céu e é o segundo objeto celeste mais brilhante depois da Lua. Chegamos ao nosso planeta, o mais denso do Sistema Solar. Em seu centro, há um núcleo que ocupa 15% do volume e consiste em duas partes, o núcleo externo e o interno. O interno é uma bola sólida formada por ferro e níquel. Seu raio é de 1.220 km, o que representa 20% do raio total terrestre e 80% do lunar. O externo, com 2.400 km de espessura, é líquido e também consiste em ferro e níquel, mas não está sob pressão suficiente para ser sólido. A temperatura na borda dos núcleos interno e externo do nosso planeta é de 6.000 graus, ou seja, tão quente quanto a superfície do Sol. E a pressão é de 3.300.000 vezes a pressão atmosférica ao nível do mar. O manto envolve o núcleo externo. Essa camada tem cerca de 2.900 km de espessura e ocupa quase 84% de todo o volume terrestre. Ele consiste em rochas de sílica ricas em ferro e magnésio. A crosta é uma camada relativamente fina que ocupa apenas 1% do volume da Terra. Junto com a parte superior do manto, é dividida em placas tectônicas. Elas se movem tão rápido quanto as nossas unhas crescem e assim deixam o calor escapar do interior terrestre. A crosta é composta principalmente de oxigênio, silício, alumínio, ferro e outros minerais. Marte. É hora de deixarmos nosso mundo para trás e irmos para o planeta vermelho. Ele é o último dos internos, que também são chamados de terrestres, pois são compostos de rochas e metais. Marte tem um núcleo composto principalmente por ferro, níquel e enxofre, e tem entre 1.450 e 1.930 km de largura e não se move. Por isso o campo magnético marciano equivale a apenas 0,01% ao da Terra. O manto ao redor do núcleo é composto de espessos silicatos, oxigênio e alguns outros minerais. Você provavelmente pode compará-lo a uma pasta de dentes de rochas cremosas. O manto marciano também é muito mais fino que o nosso, tem apenas de 1.300 a 1.770 km de espessura. A crosta fina do planeta é formada por rochas vulcânicas de basalto. Os astrônomos acreditam que não é dividida em placas tectônicas e permanece inteira. Ela é coberta com um pó avermelhado fino que se parece com talco em pó. Júpiter. O próximo destino do nosso caminho é muito diferente daqueles que já visitamos. Maior planeta do nosso sistema solar, Júpiter é um gigante gasoso. Se ele fosse 80 vezes maior do que é agora, teria a chance de se transformar em uma pequena estrela anã vermelha. De qualquer forma, se você decidisse saltar de paraquedas nele, nunca cairia em uma superfície firme. Ainda não está claro se o núcleo do planeta é uma bola de líquido derretido ou uma rocha sólida com 14 a 18 vezes a massa da Terra. Há até algumas evidências de que o núcleo do gigante gasoso esteja derretendo neste momento. Seja qual for a verdade, as temperaturas no centro de Júpiter atingem 35.000 graus. Cerca de 90% da atmosfera do planeta é de hidrogênio. Os 10% restantes são compostos por hélio, com pequenos traços de outros gases. Sob imensa pressão atmosférica, o hidrogênio e o hélio se transformam em um fluido denso à medida que se avança. Mais próximo do núcleo, esse líquido vira uma mistura metálica de hidrogênio e hélio. Não há terreno sólido no planeta. É por isso que os astrônomos definem a superfície dele como o ponto em que a pressão atmosférica é igual à da Terra. Você não conseguiria permanecer ali, porque é apenas mais uma camada de gases. Mas a atração gravitacional é 2,5 vezes mais poderosa do que em nosso planeta. Uma estrela de nêutrons nasce após o colapso de uma supernova. Após o nascimento, ela gira extremamente rápido, cerca de 60 vezes por segundo. Mas essa taxa, às vezes, pode crescer até 600 vezes por segundo. Isso me deixa tonto. O espaço não deveria ser preto. Há estrelas por toda parte. Elas não deveriam iluminar tudo ao seu redor? Você não vê estrelas em todos os cantos, porque algumas delas não existem há tempo suficiente para que a luz delas chegue à Terra. Outras das luas de Saturno, Jápeto, têm uma coloração bicolor única. A diferença entre os dois hemisférios do satélite é impressionante. Um deles é claro e o outro é assustadoramente escuro. Os cientistas ainda não desvendaram esse mistério. Todos os planetas do Sistema Solar se encaixariam entre a Terra e a Lua, com algum espaço restante.
Sim, há muito espaço no espaço. Saturno não é o único planeta que tem anéis. Os gigantes de gás Urano, Netuno e Júpiter têm anéis próprios, mas são finos e quase impossíveis de se ver. A NASA consegue converter ondas de plasma, ondas de rádio e campos magnéticos em faixas de áudio e ouvir o que está acontecendo no espaço. Eles gravam todos os tipos de sons intrigantes, de bips a uivos semelhantes a ambulâncias. Ao mesmo tempo, o próprio espaço é um lugar assustadoramente silencioso. Existem algumas ondas sonoras e vibrações, mas as pessoas não conseguem percebê-las. Cáriclo é um corpo celeste minúsculo que orbita o Sol entre Saturno e Urano, no sistema solar externo. Com apenas 252 quilômetros de diâmetro, ele não é um planeta, mas tem 2 anéis próprios.